Descobri Patrícia Mello assistindo uma entrevista que ela deu ao Jô Soares 11:30 no SBT em 1995, durante o lançamento de O Matador, publicado pela Companhia das Letras. Me encantei com o título, me encantei com a trama e me encantei com a entrevista. Patrícia Mello é uma pessoa muito inteligente. Ela tem uma fluidez na fala, uma oratória envolvente. Além de você aprender sobre leitura e escrita, é muito agradável ouvi-la. É inspirador. Eu sempre tive um certo afastamento da literatura nacional. Na escola, os livros que nos obrigavam a ler eram sempre muito chatos. Quando você é criança ou adolescente, você quer aventuras, quer fantasia. O que os professores indicavam quase sempre era entediante. Com exceção de O Mistério dos Cinco Estrelas, do Marcos Rey, o resto sempre foi muito ruim para mim. O Matador de Patrícia Mello mudou isso. Passei a ver a literatura nacional com outros olhos, a respeitar os escritores brasileiros. Esse é o segundo livro da Patrícia Mello. O primeiro foi Aquatofana, mas O Matador foi a que a projetou no mercado editorial. E por causa dele, ela passou a ser chamada de Rubem Fonseca de Saias, devido à semelhança no texto. A escrita dela é ágil, agradável, cinematográfico. Já vi várias entrevistas da Patrícia Mello. Em muitas, ela dizia que era uma observadora atenta, e isso se reflete na escrita dela. Ela dizia que em restaurantes ou locais públicos gostava de ouvir as conversas das pessoas, saber o que diziam, não por ficar bisbilhotando, mas para aprender. Ela observava o jeito de falar, as reações, os gestos. Durante muito tempo, ela nunca gostou de ser chamada de autora de romances policiais, mas de literatura urbana. Achava mais abrangente. Hoje ela já aceita esse rótulo, vamos dizer assim. Mas O Matador é sem dúvida um livro direto e forte. Uma das coisas que eu mais gosto é a intensidade da linguagem. Já li esse livro mais de uma vez. O texto dela se enquadra no mesmo estilo do Rubem Fonseca, brutalista. É um texto econômico, mas que diz muito. A narrativa te segura pela qualidade da escrita, pelo ritmo, pelo modo cru e visceral como a história é contada. Como o título indica, o livro narra a história de Michael, não confundir com Michael ou Mike, um jovem de 22 anos, que se torna um matador. A narrativa mostra o que o levou a matar e o que acontece depois disso. O ponto de vista é dele. O leitor acessa seus pensamentos num fluxo de consciência que dá ritmo, velocidade e uma sensação de urgência. Acompanhamos as ações, mas também as angústias e o sofrimento interno. Tudo começa com uma aposta perdida. Como castigo, Michael precisa pintar o cabelo de loiro. Vai a uma festa, lá é zoado, e no dia seguinte uma morte acontece, eliminando um tal de Suel. Depois disso, as coisas mudam. A polícia não o procura, ele pensa em se entregar, mas o contrário acontece. As pessoas o felicitam, dizem que Suel merecia morrer, que era um bandido abusador. De repente, Michael é tratado como herói. Os amigos o protegem, ele conquista respeito, até um delegado o elogia. E durante a história, ele tem momentos de sensibilidade. A partir daí, nasce o Matador. Um dentista, o Dr. Carvalho, o contrata para matar um homem chamado Ezequiel, acusado de violentar sua filha. Michael aceita, e a partir dessa segunda morte, outras virão. Sempre por dinheiro. Ele começa a acreditar que está subindo na vida. Ganhar dinheiro, roupas boas, apartamento. Passa a achar que pertence à elite, mas há uma voz de consciência, alguém o alerta. Ele só é aceito porque serve aos interesses dos ricos. Ele está sendo usado. Um parênteses rápido aqui. Segundo o site de notícias alemão Deutsche Welle, na matéria Quem são os herdeiros literários de Rubem Fonseca, numa parte da matéria conta que no começo dos anos 90, Patrícia Mello conheceu o escritor em um jantar oferecido por Suzana Amaral. A cineasta estava desenvolvendo um filme baseado no romance O Caso Morel do autor e convidou a escritora do recém-lançado Aquatofana para assinar o roteiro. Durante o jantar, ela brincou com ele. Vou te fazer um favor. Vou matar aquele dentista que o seu cobrador deixou escapar. O dentista a que Patrícia se referia era o Dr. Carvalho do conto O Cobrador, de 1979, e que aparece em O Matador, de 1995, de sua autoria. Referência no melhor estilo Quentin Tarantino e uma grande homenagem a Rubem Fonseca. A fama de Michael aumenta, ele vive bem, mas tudo muda quando mata o filho de um figurão. Agora o jogo vira. As pessoas que o exaltavam passam a caçá-lo. Até então ele só matava marginais, agora atingiu a elite. Michael é brutal e mesmo quando sente culpa, a violência é o único idioma que conhece. O livro expõe a hipocrisia, a corrupção e a desigualdade social.
mostra como a violência se torna banal. E assim como Rubem Fonseca, a escritora gosta de abordar o submundo da sociedade. Os seus personagens geralmente são jogados em situações extremas, e suas vidas são modificadas, ou para melhor, ou para pior, geralmente. O Matador é uma leitura forte, inquietante, um romance que termina com uma crítica ácida e amarga à sociedade brasileira, onde o criminoso é exaltado e a violência se torna rotina. Publicado pela Companhia das Letras em 1995, hoje o livro está na Rocco. Em 2003 foi adaptado para o cinema com o título O Homem do Ano, dirigido por José Henrique Fonseca, filho do escritor Rubem Fonseca. O roteiro foi coescrito por Patrícia Mello, mantendo quase toda a fidelidade à obra original. E algo que chama atenção. Em 2001, Patrícia Mello havia roteirizado o filme Buffy Spallanzani, baseado numa obra do próprio escritor Rubem Fonseca. O Matador teve uma sequência em 2006, intitulado O Mundo Perdido. Não confundir com O Mundo Perdido de Arthur Conan Doyle e O Mundo Perdido, sequência de Jurassic Park. Mas essa continuação da Patrícia Mello eu não li. Se eu contar a sinopse, sei que vou dar o spoiler de O Matador, visto que ele retoma coisas deixadas no livro de 1995. E para mais atualizações semanais, discussões e análises sobre O Matador de Patrícia Mello, não se esqueça de curtir e seguir esse canal.